Olá, seja bem-vindo à estreia da 11ª temporada da Reconnect. E começando muito bem a 11ª temporada, você sabe as causas ou sintomas, ou que pode causar uma mediunidade reprimida. Você sabe o que é mediunidade reprimida? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na 11ª temporada da Reconnect. 4 anos, 11 temporadas, Roberto. 11 temporadas, muitos programas, muitos convidados. Cenário novo. Cenário novo, olha aí. Mostra o cenário pessoal, gente. Olha aí. Cenário novo na Reconnect. Muito bem. 4 anos, 10ª temporada, explodindo ainda nas redes sociais. Muitos comentários, muitos directs, muitos WhatsApps. Então, bem, muita repercussão. Tá lá no YouTube, nosso canal do YouTube, é só acessar lá, segue a gente, dá o like, dá essa curtidinha pra gente, dá essa força, porque a gente fala de espiritualidade para além da religião e temas que geralmente não tem muita abertura, não tem muita oportunidade de serem debatidos na TV aberta e no YouTube também não, né? Tem muita coisa que a gente falou que basicamente só apareceu na Reconnect. É isso aí. Hoje, para começar muito bem a 11ª temporada, ele já esteve aqui, nosso amigo, nosso sócio, sócio aqui da Reconnect. Queridíssimo. Ele é terapeuta, apometra, não sei se ele vai dizer qual certo, né, que vai falar com a gente de mediunidade reprimida. Você sabe o que é mediunidade? Todos nós somos médiuns. Você sabe o que é mediunidade? Você sabe o que é reprimida? Você sabe o que é reprimida? Você sabe o que é Reconnect? Sabe o que você está fazendo aqui? Então, você sabe o que é mediunidade? Então, mediunidade é um dom, é um karma, é um dharma, é uma missão. Primeiro, o que é mediunidade? E depois disso, você vai entender o que é que pode causar para você reprimir essa mediunidade. Para responder ele, que eu estava falando, apometra, terapeuta, o que mais? Faz cirurgia de pequenos animais de final de semana. Modelo, manequim. Barbeiro. Robson Soares, bem-vindo de volta, Robson. Bem-vindo de volta, Robson. Gratidão. Então... Quando bem você não falou gratiluz. Não, porque meu negócio não é gratiluz, não. Aprendi com minha amiga que está bem ali. A gratiluz foi do passado. Então... A amiga que está ali, que ele está falando, é porque tem pessoas ali que ele é médio, que só ele vê e a gente não... É só ver quem é médio, né? Só sente quem é médio, só sente a chibatada, né? Então, mediunidade é uma coisa que antes era um tabu, né? As pessoas fechavam muito para a religião, fechavam muito, não, é espírita, isso. Mediunidade é pecado. Se você vê espírita, você está com o cão no escuro. Não, porque isso vem lá do século XV, né? Qualquer coisa fora da religião, queima. Pensamento diferente, queima. E aí, o que acontece? Queimaram. Eu não sou. Queimaram. Queimei, né? Queimei. Então, o que acontece? Então, ficou muito fechado esse negócio de mediunidade. Tema, né? Então, os anos se passaram e como a religião, por exemplo, aqui no Brasil é muito forte o catolicismo, então, se não é católico, não é evangélico... Não é de Deus. Não é de Deus. Então, isso tudo fez reprimir a parte da mediunidade. Sim. Não? Então, era uma coisa que era uma luta para uma pessoa que era médium no passado expressar isso. Por quê? Não, eu estou com o demônio dentro de mim. Não, eu estou com medo. Sei o quê. Não, você está falando errado. Então, a pessoa ela simplesmente ficava caladinha. Mas, Robson, para a gente começar a entender o que é mediunidade, o contato que você tem, os católicos, os evangélicos, eu tive um contato com Deus, ou então eu ouvi o Espírito Santo, eu tive uma revelação. Isso também não é uma forma de mediunidade? Sim, mas isso, se você falar, não, você é médium, você está escutando o Espírito Santo, pronto, fechou. Se você falar, não, você está escutando o Espírito Santo, tudo bem. Inclusive, a mediunidade está até na Bíblia, né? A Bíblia assumia a mediunidade até, né, o começo do cristianismo, né? Depois tirou, inclusive assumia até karma, né? Karma tinha na Bíblia, foi tirado, né? Porque a esposa do rei era uma ex-prostituta. Tem até uma passagem, para você ter noção. Como eu fui de igreja 16 anos, então, essa parte de igreja, mestrado, doutorado, fui missionário de igreja também. Rapaz. Então, essas coisas tudo a ver contigo hoje. Tudo a ver, né? Então, o que acontece? Quando você chega para uma pessoa que está lá escrito, fala assim, você não pode consultar um
um revelador. Você não pode consultar um visionário. Você não está lá escrito. Então, na mesma hora, está escrito aqui, eu não posso. Então, corta qualquer acesso de qualquer pessoa que pode me orientar fora daquilo. Então... Mas eu acho assim, Robson, também tem a questão, falando um pouco de cristianismo, já que você também é expert nesse assunto, a religião católica, as principais religiões do mundo, elas foram pautadas em pessoas que viam o futuro, que falavam da vida das pessoas, em profetas. Os profetas. Né? Os profetas, eu falei com Deus, eu falei com o Espírito Santo, eu falei com um anjo. O anjo está vivo? Não. É o quê? É um espírito? Outra dimensão. Não, mas espírito não é anjo. E anjo é o quê? Né? É um espírito. Aí vamos lá. Se eu vejo um espírito e falo com o espírito, eu sou médium. Mediunidade e médium, todos são. Seja ele macumbeiro, seja ele católico, seja ele evangélico, seja ele não acredita, ateu. Tem essa lenda também, né? Porque fulano é médium, fulano não é médium. Aí na hora que fala assim... Você tem mediunidade, você não tem. Isso quando fala, você existe, é médium, né? Agora tem que ir para o centro espírita, agora tem que ir para o terreiro. Mas é um dom que todo mundo tem. Todos temos. Tem uns que são mais... Então não é dom, né? Porque dom dá uma ideia de exclusivismo, né? Não, mas então é uma capacidade humana. É uma capacidade humana. Vamos dizer assim. Por exemplo, déjà vu. Me explica o déjà vu. Você sonhar com uma coisa que de repente já aconteceu. Ou ter aquela sensação de que já aconteceu. Como é que pode um negócio desse? Como é que eu posso... Uma vez, na aula de geografia, eu estava na 7ª série, o professor falou, é a capacidade... 74, 75, no Egito, né? 700. Então, o professor falou desse jeito. Cara, como é que tu pode explicar um déjà vu? E aquilo ficou reverberando na minha cabeça, tipo assim, de fato, como é que eu já sonhei com aquilo e de repente, eu já sonhei com isso aqui. Um presságio, que é umas ferramentas da mediunidade. Então, a gente tem capacidade de ir lá na frente e vivenciar aquilo. Também tem sintonias de outras linhas paralelas, que a gente não vai entrar nisso aqui, porque é muito profundo. Né? Alguns teóricos, eles vendem a ideia da mediunidade como o seguinte, né? O que a gente entende de céu e inferno, ou bem e mal, ou mundo espiritual, vamos chamar assim, tá tudo aqui, né? No mesmo plano, em tempos diferentes. Porque o que muda uma frequência é o tempo, né? Então, o que acontece? A mediunidade é a simples capacidade de perceber frequências eletromagnéticas mais sutis. Exatamente. Então, quando você vai para essa categoria... Incrível, Bernardo. Inferno. Agora também acabou. Queimou todos os neurônios dele. Não esperem mais nada de mim hoje. Esse negócio de inferno foi muito colocado para, tipo, se você não me seguir, você vai queimar. Se você não me seguir... Então, é para aprisionar aquela pessoa naquele coisa. Até antigamente, até para conquistar... pegar escravo, era usado o nome da igreja. Irmão, ajuda aqui a igreja para construir, me dê uns escravos aí, porque em nome de Deus. Então, se você não fizer... Em nome de Deus, você pedir escravo, né? Eu estava estudando a literatura lá de Portugal, da conquista dos escravos aqui, para falar de registro ancestral. Cara, quando eu vi que os escravos eram escravos dos escravos, sim, que a igreja chegou e pediu... Irmão, batizou o pessoal lá do Congo, né? Que tinha os reis, que tinha os escravos, as vilas mais, né? mais Manicongo, rei Manicongo, né? E aí o que acontece? Botou um nome católico no homem, que eram os nomes africanos, né? Irmão, agora em nome de Deus, você é um homem. Aí enchia o ego dele, né? Arrumei 400 escravos pra gente conquistar ali um outro lugar. Aí cedia. Eles não aprisionavam ninguém, eles só levavam a carga e traziam. Então, eu tirei aquela filosofia... Até porque também não tinha como, né? Os colonizadores, os invasores portugueses, com 3, 4 caravelas, conquistar um império. Porque muitos nós temos a imagem que a África era tribos, mas existiam verdadeiros impérios, eram reinos. E esses reinos foram feitos com base em casamentos arranjados, em acordos comerciais e guerras. E guerras, isso. E aqui, como era difícil nessa parte... de escravidão, né? Por causa que os índios se embreavam nos matos. Então, eles, não, vamos lá, né? Então, assim, essa filosofia, inclusive dessa parte de mediunidade, os africanos são top de line, por causa que é uma conexão muito forte da espiritualidade. Com ancestralidade, né? Com ancestralidade. Então... Exatamente porque sofreram um pouco da pressão da expansão cristã, né? Apesar de terem sofrido também, mas assim, mantiveram uma raiz mais pura em relação à sua espiritualidade. Mas já batia tambor lá, meu filho. Pois é, então, eles têm uma, né? E aí ele já tem espiritualidade. Então eu já ouvi que Jesus estagiou lá na África. Eu estava vendo um vídeo esses dias já vi. Que ele foi lá aprender. Então,
Poxa, é um povo forte, que se Jesus. Lógico, o cara que foi aprender os top de lá para ensinar para as pessoas, ele foi para a África, porque tem uma conexão mais livre com a espiritualidade. A gente muda tudo, né? Quer dizer, ou seja, tudo que acontecia no passado era milagre, e os milagres que acontecem hoje é macumba. Né? Antigamente as magias viravam milagres e hoje em dia as magias viram macumba, cor do cão. Antigamente os médiuns viravam profetas e hoje os médiuns estão incorporados com o demônio. Exatamente. Né? Então as coisas mudam, né? Ou seja, para não quebrar essa questão dessa linha tênue, paradigmática. Isso. Fala bonito, rapaz, né? hoje eu tô caprichando. É o estúdio. É o estúdio novo. O estúdio tá me inspirando. Robson, assim, quais são... Você pode explicar rapidamente, por exemplo, para o pessoal que está em casa, como separar o que é coisa da minha cabeça e o que é mediunidade, por exemplo? Quando a pessoa... Mas completando, é necessário que faça separação? Tem. Que aí vem a manipulação. Que se chama de mistificação e tal. Ou que chama de animismo, né? Uhum. Na apometria é bom, animismo, por quê? Porque eu quero sentir o que você está falando e vou expressar aquilo que você está aí no seu campo. Uhum. Mas, por exemplo, um médio de incorporação, porque tem vários tipos de mediunidade, que depois eu vou explicar, que se eu estou aqui com um médio dizendo que eu estou com a entidade X e falo para você que eu não gosto de você, você tem que me dar tudo seu, como já aconteceu com muitas pessoas. Aí a pessoa vai acreditando que aquele é uma entidade, então, nesse ponto, a minha cabeça não é bom. Porque eu estou agindo em nome da entidade. Se ela souber o que ela pode acontecer quando ela faz isso daí, ela não pensava nem uma vez falar um negócio desse. Mas isso não fala mais sobre a questão do ser humano, do caráter da pessoa, do que sobre a mediunidade? Porque a pessoa, assim, só explicando, a pessoa pode ter uma mediunidade ostensiva, trabalhada, mais aflorada, mas usar de acordo com seus interesses ou até afastar ali aquele contato espiritual para ter uma vantagem. Então, assim, em relação a essa questão, por exemplo, dizer que a entidade não é, isso não é mais uma questão do caráter da pessoa que está lá se colocando como um consultor, como alguém que está lá para resolver o problema? Porque qualquer pessoa pode fazer isso, né? Você pode ter uma mediunidade maravilhosa, mas você pode não usar. Ou você pode usar de forma equivocada. Porque, assim, mediunidade é um negócio, assim, muito refinado, vamos dizer. Se a pessoa que está aqui, que é um médium, não está bem, todas as ferramentas que ele vai usar não vão estar. Porque as ferramentas que a entidade tem para trabalhar ali, isso. Né? Então, assim, por que eu preciso saber se eu estou com uma entidade ou se não estou? Porque, às vezes, eu posso estar aqui falando com você aqui agora. Eu posso estar escutando um mentor e falando o que ele quer que eu fale. Não preciso estar incorporado aqui, baixar uma entidade ou Exuá, eu vou ter que falar. Mas criar uma intimidade. Tem gente que precisa da entidade. Por causa da fé dela é tão dura que, se não for entidade para falar, se eu falar a mesma coisa, não tem o mesmo efeito. E isso já vem das crenças lá atrás, porque aqui antigamente precisava de um santo, precisava de um mentor para poder ter um amparo dali. Sim. Mas se souber que vem daqui para lá, e daí vem só a resposta, igual um roteador, eu jogo o que eu quero e aqui dali vem direto para mim, aí as pessoas paravam de dependência, né? Então, voltando aqui para a parte de mediunidade. Então, tem a ostensividade, que é mais profunda. Tem médium muito sensível, que olhar para você aqui... Tem médium que está aqui, de repente, escuta isso aqui. Tem médium que começa a rodar, chega nos cantos. Tem médium para tudo. E tem aquele médium que está aqui e sabe ter o dom da palavra. Tem médium que inspira, que escreve livro. Tem médium que... não sei como foi que eu tive aquela inspiração toda. Então, tudo isso é mediunidade. Mas tem gente... Não é porque, por exemplo... Você incorpora, que eu vou incorporar também. Aí, se eu não incorporo, tem médico que tem assim, que pensa, não, porque eu não incorporo, então... Então, eu não sou médico. Não sou médico. Então, mas tem para tudo. Tem para tudo. Então, dependendo dessa parte que você está falando de mediunidade, se é entidade, se não é, isso aí vai muito do conhecimento daquele que está na maestria, no caso do médium. Se ele vai dizer se é entidade, se não é... O problema é dele, né? Ou se ele vai usar esse dom... Porque, assim, de uma forma mais, entre aspas, correta, o mediúnico... Eu sempre falo isso em tudo que eu vou falar. Faz o seguinte, a mediunidade é uma faca, certo? Amoladíssima. Uma faca. E olha a faca, né? A faca! Se você usar essa faca para cortar uma fruta, foi maravilha. Agora, se usar essa faca para matar alguém, aí você que escolhe, que você que está manuseando ela. A gente está falando mais sobre o que a gente chama de mediunidade ostensiva de incorporação, né? Que eu acho que é o que mais salta os olhos, que mais porque quando você fala de médium, confiança para as pessoas. Eu, particularmente, lá atrás, quando eu falava assim, médium, espírito e corporação. Ponto.
Eu entendia dessa forma. Antes de estudar. Mas antes de falar sobre os tipos de mediunidade, eu queria só que tu me dissesse uma coisa que é uma dúvida recorrente. A mediunidade é uma necessidade do vivo, do médium, ou a necessidade da entidade? A mediunidade é a necessidade de todos. Porque é a serviço. A mediunidade é eu, minha conexão. Então não tem uma mediunidade para entretenimento. Pior que tem. Tem. Pior que Tem, mas não seria a função... Porque, por exemplo, a questão da espiritualidade, que é desde que o homem é homem, né? Mas explodiu na sociedade ocidental com as mesas girantes francesas, né? Que deu origem ali ao kardecismo, né? Mas aquelas mesas girantes era entretenimento, né? Os ricos, os nobres iam se entreter. Era uma ciência, né? Era tipo, vamos fazer nada, vamos ali conversar com os espíritos, né? Vamos ali conversar, entendeu? Então, hoje se acredita que ainda tem gente que usa da sua mediunidade para entreter e... Conclua a pergunta. Aliás, continua a pergunta. Para que um espírito está aqui para entreter? Qual é a utilidade, por exemplo, do espírito vir pintar um quadro? Qual a utilidade de um espírito vir compor sua última melodia? Aquela conexão com aquela consciência que é o instrumento que ele usa, precisa de uma conexão ou uma expansão de consciência. Então, se ele está vindo, o espírito, né, no caso, escolheu aquela entidade daquela pessoa, não significa que ele vai para aqui e vai só para cá. Ele pode ir para qualquer lugar, mas tem vezes que a missão é com aquele dali. Pode ser até um ancestral, sei lá, o que for, que está usando aquele dali com um propósito. Então, não, o meu propósito aqui é a linha temporal dele, que ele conecte com várias pessoas X, Y, Z. É uma missão. O espírito vem para cá de graça. Ele não vem para cá tipo, estou aqui pintando. Não vem. Porque depois que passa desse plano para o outro, ele sabe o propósito dele. Seu propósito ali foi esse, esse e esse. Não cumpriu, vai lá ajudar ou vai lá, nasça de novo, né? É isso que é colocado. E aí o que acontece? Tem pessoas que, infelizmente, não levam isso a sério. Usa a entidade, que está ali, o talento fortíssimo que a pessoa podia usar num propósito evolutivo para alguém, e simplesmente usa, por exemplo, por um benefício próprio. Tá, mas por que a entidade tão evoluída se deixa usar? Porque ela podia muito bem chegar aqui e dizer assim, vamos todo mundo agora, acender e acabou. Podia. Mas por que ela usa você para isso? Para que você tenha a oportunidade de ajudar o outro. A mediunidade é o serviço. Uma vez eu estava revendo alguns vídeos no YouTube, e aí eu estava vendo um vídeo do programa do Jô Soares, na época ainda no SBT, não estava nem na Globo ainda, que ele entrevistou um médium que supostamente recebia um pintor famoso. Aliás, vários pintores. Ele pintava Van Gogh, ele pintava não sei o quê. Aí eu, o que é que Van Gogh? Não tem o que fazer, não. Vai vir aqui pintar no quadro na televisão, tá? Mas isso aí ensina o quê? Serve o quê para o médium? Serve o quê para a sociedade? Serve de quê para... Isso depende também se não tinha a ver com o DNA dele, da ancestralidade, que pode ter sido herdado. Nem precisa ser um espírito. Por ele não conhecer, pode ser que ele estava simplesmente sendo emanado por um DNA. Lembra que eu falei na outra temporada? Falei no YouTube, quem não assistiu. Sobre registros ancestrais. Às vezes a gente herda pela ancestralidade o dom. Então, se é o espírito, se não é, eu não posso dizer porque eu não sei. Né? Mas um espírito, por exemplo, tem o Van Gogh, veio aqui e começa a pintar. Qual é o propósito? Talvez o que é uma pintura? É uma expressão. Então, o espírito ele vai trazer uma expressão. Então, ele não conseguiu terminar, porque a vida dele acabou-se, né, na miséria, tá, enfim. Eu vou continuar minha missão com algum propósito. Eu não vou reencarnar mais, então eu vou lá e faço através do médium um propósito. O que acontece com essas pessoas que são geralmente muito famosas com mediunidade? Ou caem no álcool, ou morrem cedo, câncer. Todo mundo dizia, Robson, você dizendo que é médium, eu já sei que tu vai morrer cedo. Olha que me travando logo do começo ao fim. Morrer cedo por quê? Porque todo mundo que trabalhava com médico, pensa logo no centro, faz cirurgia espiritual, morre de câncer, morre disso, morre daquilo. Ou é preso. Ou é preso. E aí o que acontece? Vem aquelas crenças dizendo que tudo aquilo dali, de fato, é um tempo curto e eu vou morrer já já. Mas não é assim, depende de como você está usando sua mediunidade. Tem gente que usa para ir e vai descer, por exemplo. Aí a missão, Corta. Na hora. Tá tão forte, se tu falou esse negócio de presa aí, tá tão forte a energia da sutilização, da verdade, tudo isso. Da prisão.
Porque todos esses médiums que estão aí usa esse outro lado mais obscuro... Estão caindo. Estão caindo tudinho. Que antes era anos, meu filho. Podia acontecer as coisas, tudo tá assim, ó. Pá, pá, pá. Rápido aparece, né? Não tá dando mais, não. Entendeu? A energia está se utilizando. Que o Brasil é a terra espírita, né? Isso é senso, né? Não estou dizendo senso como é senso de análises, né? Então, o Brasil é o país que mais tem pessoas dedicadas à doutrina kardecista, né? O Brasil também é berço de religiões afro-brasileiras, claro, como Candomblé, Umbanda, Jurema, dentre outras. Então, são religiões também que lidam com a mediunidade para a expressão de sua fé, né? Beleza, então, no Brasil explode essas questões de terapias holísticas, alternativas, como queiram chamar, ou complementares, religiões que usam da prática da mediunidade, é um país do kardecismo. Tá, beleza. E os outros países? Por que o espírito não vai baixar no japonês, no grego, no cara da Islândia, né? Muita gente fala assim, não existe evolução sem o serviço. Tá, eu estou falando dos países mais evoluídos do mundo, não estão nem aí para esse assunto. Eles não estão nem aí para esse assunto porque são países mais evoluídos e talvez não precisem dessas aprovações que a gente passa, né? Ou é porque realmente a espiritualidade escolheu aqui o Brasil para poder eclodir aqui Vamos lá, entender essa parte de mediunidade. Foi excelente. Eu tenho TDAH, então eu me perdi nos primeiros 10 minutos da tua pergunta. Os outros 30 eu fiquei meio só captando. Vamos lá na sequência. A mediunidade do Brasil, ela é forte por conta da conexão do coração, que são pessoas emocionais e pessoas que buscam por conta da religião quando começou aqui, né? Na verdade, lá dos índios, então essa conexão espiritual já vem desde muito tempo. Assim, porque o africano ele veio. O Bantu ele não veio só para cá, né? Ele veio ele foi para o México, ele foi para a Venezuela. O iorubano também, então teve negro que foi para os Estados Unidos, foi para o Canadá, foi para a Europa, sobretudo a Europa. França, por exemplo, na França eu tenho igualmente essências africanistas que não têm que não expressam hoje essa ancestralidade, né? Também tem a pagelança, xamanismo norte-americano, que é fortíssimo, mas o novo norte-americano, né? Tem muita gente assim. Por exemplo, É. quando eu estava lá nos Estados Unidos, uma coisa comum que eu vi, essa parte de fé, tudo veio por causa dos latinos que trouxeram, né? Porque não é uma coisa que era deles. Então, é tipo assim, eu sou muito ver para crer. Se aconteceu, a pessoa, ele fala assim, oh, really? What? Então, assim, eles não são, mesmo vendo, eles... Ok, vai e sai. Não tem essa conexão. É tipo uma conexão de uma DNA, questão cultural, uma origem verdade, cultural. Né? Porque tudo que é fé cria dependência. Eu acho que, eu achando, Robson, né? Que é uma dependência. Eu não vou ser dependente de ninguém, porque eles são pessoas muito individuais. Então é correto afirmar, né? Robson, que por essa questão cultural dos países ditos mais desenvolvidos não terem ou não expressarem tanto essa mediunidade, são os países que mais têm mediunidade reprimida? Sim. O índice de suicídio, vamos lá. Vamos calcular. Porque dos sintomas da mediunidade reprimida Depressão. é o suicídio, a depressão, fibromialgia, qualquer dor, esclerose múltipla. Por quê? Mas vamos lá. Esquizofrenia. Mas como é que muitas pessoas têm religiões neopentecostais ou católicas, parará. Isso seria essa reprimir a mediunidade seria algo consciente ou inconsciente? E se é inconsciente devido às crenças limitantes das religiões? Isso. Tá? Isso seria um castigo da espiritualidade? Epa, responde já, que a gente vai agora pro intervalo. Sou professor, eu uso muitos programas como base para minhas aulas. Ah, que bacana. Olha, Um beijo para interessante. quem é professor e usa o programa como base. Que bom, cumprimos nossa missão. Muito Passar a obrigado, informação. muito obrigado a você que está acompanhando a gente durante essas 10 temporadas anteriores.
Estamos agora na 10ª temporada, estúdio novo. Estúdio novo, cenário cheio de novo. garbo e elegância. É incrível. Coisa linda. Olha aí, ó. Então, 4 anos de programação e mais 200 horas hoje com Robson Soares. Mais uma vez, ele que veio falando sobre registros ancestrais na temporada anterior. E hoje, dando prazer da gente abrilhantando aqui a abertura da 11ª temporada, falando sobre os distúrbios mediúnicos, a causa de você... Mediunidade reprimida. A de você reprimir a mediunidade. E o legal é porque o Robson, a gente convida o Robson e ele vem com vários mentores, está todo mundo aqui, prazer. Olá, tudo bem? Fica à vontade, puxa a cadeira, senta no chão. Físicos, extrafísicos. Então, antes da gente ir para o intervalo, Robson, eu te perguntar o seguinte, né? Essa questão das pessoas que reprimem a sua mediunidade por conta das crenças limitantes impostas ou vendidas como verdade absoluta pelas religiões neopentecostais, pelas religiões, né, a religião católica, as religiões mais reservadas, né, que têm um entendimento diferente do que é mediunidade. Conservadoras. Mais conservadoras, né, por assim dizer. Então, elas reprimem de forma inconsciente. Então, essas coisas que acontecem porque elas reprimiram a sua mediunidade, é castigo de Deus, é castigo da espiritualidade. Você não fez o que eu mandei, então não interessa porque você não fez. Agora você se lascou. É isso ou é consequência? Consequência física, não tem nada a ver com espiritualidade, nada a ver com Deus. Porque acontece no corpo físico o que acontece, né? Então, porque quando você é um médium, principalmente ostensivo, vou botar o ostensivo, que é o mais potente, o corpo ele produz ectoplasma. Vamos para a ciência. Então, o ectoplasma é produzido para executar alguma coisa, um reiki, uma emanação, uma comunicação, uma instrução, ou canalizar, está numa palestra também. Então, o ectoplasma ele é saído e reposto. Então, é como fosse, vamos dizer, um filtro. O corpo ele é um filtro que coloca ectoplasma, a energia, pronto. Então, o que acontece? Quando eu não tenho uma válvula de escape, uma panela de pressão, o que ela acontece? Ela explode. O corpo da mesma forma. Não, mas sai por todos os orifícios, ectoplasma e tal. Porque antigamente o pessoal falava que ectoplasmia era aquela questão de materializar, né? Aqueles panos, aquelas fumaças saindo do nariz, da boca. Tem muito cara que montou aqui dali, tá? Muito cara que montou. Mas, de fato, acontece. Só que a gente não consegue ver o ectoplasma, porque é muito fino. Muito sutil, então, né? O corpo, ele precisa liberar aquilo. Igual que você querer fazer xixi no banheiro e, de repente, você não vai. O que acontece com você? Explode a bexiga. Você fica... Né? A mesma coisa acontece com o corpo físico. Então, quando você reprime ele, automaticamente vai vir as doenças, porque vai começar a somatizar no corpo. Coisa simples, viu? Insônia, dor de cabeça. Eu tive dor de cabeça dos 13 anos até meus 18, sem parar. Fui para todos os exames médicos que você pode imaginar, exame de tumor na cabeça, tudo. Nada. Então, se tiver criança, adolescente com isso daí, você pode ter certeza, é um médico, cuidado com essa pessoa com tendência ao vício. Mas, Robson, só para a gente também deixar claro para as pessoas que então tudo bem, tenho os sintomas, eu sou um médium reprimido, agora eu vou liberar a minha mediunidade. Quem é médium não recebe necessariamente só espíritos evoluídos. Quem é médium é médium. Não, né? Tudo. É como eu lhe disse, é uma faca que eu posso cortar então, ou que eu posso matar. Então, a pessoa que está aqui assistindo e falar, eu tenho uns sintomas, eu já vi algumas coisas, alguns eventos já aconteceram na minha infância, mas por ser muito católico, ou por ser muito ateu, ou, enfim, por questões culturais ou familiares, não desenvolvi essa mediunidade, agora eu vou liberar. Qual o perigo, qual o risco? Como fazer para tirar essa mediunidade reprimida, para parar de reprimir essa mediunidade e ser um médium de uma forma mais segura, mais tranquila, para que não tenha muita consequência na sua vida negativa, no caso? Muito boa pergunta disso aí. Excelente, pronto, acabou. Porque... Rapaz, eu quero saber o seguinte, cara, eu fiz umas 5 perguntas massa no primeiro... É porque a gente também tem TDAH, né? Então a gente fica... Não presta muita atenção nessas perguntas. Na pergunta dele, tem que raciocinar muito para dar uma resposta, né? É porque são perguntas mais inteligentes, entendeu? Então, o que acontece? Porque eu faço mediunizado. Você consegue dirigir... Não sou eu que fiz a pergunta. Você consegue dirigir um carro sem saber o que acontece com uma pessoa que dirige um carro sem saber? Ou não sai do lugar ou bate o carro, né? Não vai, né? Faz a esculhambação. A mediunidade é do mesmo jeito. Para eu poder
exercer a minha mediunidade, eu tenho que saber o que ela é. Eu preciso saber o que é mediunidade, preciso saber o que é médium, preciso saber a consequência da mediunidade, preciso saber o de entidade, preciso saber de tudo. Não é que eu vou adentrar num lugar tal. É muito bom você ter um local de apoio, né? Você adentrar num centro, num terreiro, onde você se sentir bem. E também aquela pessoa, eu não sinto vontade de fazer nada. Ok, mas é importante você ter conhecimento da mediunidade e exercê-la de alguma forma. As pessoas com mediunidade reprimida que vêm para mim, tipo, Robson, mas eu não quero adentrar lá. Beleza, então faça um curso de energia, um reiki, por exemplo, e faça doação para plantas, faça uma prece, jogue energia, mas o seu corpo ele precisa liberar isso. Tinha pessoas com tontura há anos por conta de um reiki, de uma emanação de energia, parou. Isso afeta também na parte financeira. Você queira ou não, mas afeta. Parte financeira, parte afetiva. Porque a energia ela não flui. Tudo aquilo que você está aqui para fluir, não flui. Eu tenho um trabalho, eu não consigo estar bem já reprimida, também. Tem que analisar, lógico, não é tudo que é igual. Mas também é uma consequência. Isso. O corpo físico, ele é a sinalética dele quando começa negócio de tontura. A sinalética pegou pesada. Pesada. Deixa eu até ver no Google. Começa com tontura, começa com dor de cabeça, começa com vômito, começa com... Aí são sintomas do corpo. E quando é sintomas assim, que a gente tem, por exemplo, vício, depressão. Nossa, depressão... Quando chega para mim com depressão, eu já sei que é médio. Eu nem falo, você é médio. O que é isso? Aí eu vou explicar. Pessoas se isolam. Crise existencial. Nossa, tem aquela crise existencial que é uma coisa mais recente que eu estou pegando agora. Pessoas que não pertencem a lugar nenhum. Eu vou para lugar, eu não me sinto bem, eu não me sinto pertencente, eu não me sinto pertencente no meu casamento, eu não sou feliz com o meu trabalho e tal. Só um parênteses para deixar claro, Robson, a gente está falando sobre saúde espiritual, mas não quer dizer que a pessoa vai abandonar a saúde mental. Vai procurar um médico também, vai procurar um psicólogo. É junto. Então, se eu não tenho essa conexão, porque como eu estava conversando mais cedo ali, tem gente, por exemplo, eu sou terapia da holística, eu vou para energia, mas o psicólogo ele vai te ajudar a não amparar no seu psicólogo, no seu psicológico. Então, se você não tem esse amparo, eu vou lá tratar a energia e o resto fica onde, né? Então, perfeito. É junto. Não dá para abandonar. Entendeu? É conjunto mesmo. Então, voltando para cá. Então, quando eu identifico essas pessoas com depressão, pessoas com e depressão e vício, depressão e ansiedade, e aí você vê o contexto da mediunidade reprimida. Semana passada, na verdade, eu conheço já faz um tempo, eu reencontrei um colega de muitos anos, conversando, tal, de repente ele some. Falei com a mãe dele e tal. E ele, assim, ele não está bem. Fui lá na casa dele, fui conversar, e ele tinha se perdido no vício. E estava totalmente louco. E aí fui conversar, conversa vai. Ele disse, Robson, eu estou vendo um homem de terno aqui dentro de casa. Eu estou vendo um homem que veio conversar comigo, passa para outro quarto e tal. Eu falei, cara, tu é médium. Como eu já tinha conhecimento agora, eu fui falar... Você tem uma mediunidade ostensiva. E essa mediunidade produz um combustível maravilhoso. É o melhor buffet para um obsessor, para uma quiumba, para um desencarnado que está perdido com vício. Então, eles vão atrás de ti com toda a força. Então, tipo, se tu é um buffet que está oferecendo a melhor coisa que tem, eles vão te... vai lá, faz isso, vai, não sei o quê. Porque ele escuta do mesmo jeito. O médium, ele escuta, ele sente, dá vontade. Já aconteceu comigo, uma vez eu passando aqui, na Santa Casa, ali no centro. Maravilhoso. Vindo aqui, passei na frente da casa. Me deu abstinência de cocaína. E nunca usei. Como é que abstinência? Como é que tu sabia que era isso? Me veio à mente, me deu vontade de usar. E eu fiquei com falta de ar. Ali, eu parei o carro na mesma hora para sair daqui. Não podia perder essa piada. Não dava para perder. Levantou a bola. Enfim, foi Acabaciou, bom, né? Para mim foi o melhor momento. Highlight. Então, quando eu... Pergunta inteligente, né? Reconhecido. Ele faz uma piada, pronto. Eu parei o carro e fui corrigir, identifiquei que aquilo ali não era meu. Porque se eu tivesse obedecido, eu tinha ido comprar. Mesmo sabendo onde era, mas eu ia atrás. Entendeu? Mas porque foi abstinência. Tá bom, abstinência mesmo. Então, você que não tem conhecimento, eu, se não tivesse, eu tinha feito o quê? Sim.
Tu tá me entendendo? Então, por isso que o conhecimento é super importante quando a pessoa tem a mediunidade, seja ela, mesmo que você não tenha sensibilidade, que você saber o que está acontecendo. Porque eu soube meu corpo, eu sabia o que estava acontecendo com o meu corpo naquele momento, com minha mente naquele momento. Então eu peguei, não é isso, está errado, pá, então, corrigir. O que você está falando, Robson, é que mesmo reprimindo a sua mediunidade, você não deixa de ser médio e você pode estar sendo atacado por coisas que não são boas para você sem nem saber. Nada a ver, tipo, você tá aqui do canto, de repente me dá uma raiva do Oscilações Bernardo. de humor, né? Olha, mediunidade, meu amigo, vá para restaurante para você poder comer um médio. Ele tá aqui, chega morrendo de sorrir, de repente tá lá, ó. Murcho. De repente tá aqui, de repente tá eufórico. Porque ele capta a energia de todo mundo uma lapada só. E para um médico que dali... O médico não é desenvolvido, porque quem é desenvolvido aprende a lidar com isso de forma mais tranquila. Olha, nem né? tanto. Eu falo isso porque eu já experimentei. Eu fui para um restaurante não, para um bar. E aqui, todo mundo celebrando aniversário e tal. Eu me deparei com a cabeça baixa assim, ó. Sem nada. Mas é porque eu fui desarmado também, né? Eu fui, não pensei em fazer proteções, não fazer nada. Simplesmente fui, porque da minha mente está no lazer, ok. Mas é vigiar todo tempo. Não dá. Quem é médium não dá para... depois eu faço, não. É toda hora vigilante. E se percebendo também, né? Para entender essas energias Aí, quando sutis. eu estava lá, de repente, tudo começou a fazer o sentido. De repente, cara, eu quero ir embora. Murchei no aniversário, tinha mal acabado de chegar. E fui embora, porque não estava bem, então não tinha como mais ficar ali. Porque quando pega, meu filho, não tem como fazer nada. Você tem que sair do lugar, não tem jeito. Então, você está dentro de casa, do nada, tem uma briga no casal, do nada começa a brigar. Um motivo totalmente desproporcional. Sem nada. Quando vai ver a psicosfera, a energia do ambiente, da cidade, do país está baixa e você, por ser um médium sensitivo, captou e expressou, porque vai muito na visceralidade, energia de guerra, energia das coisas. Então, de repente, eu estou aqui com raiva de não sei do quê. Já prestou atenção que às vezes acontece de você estar na rua passando, você vê 300 acidentes na rua, na mesma via lá na frente? Porque existe uma psicosfera que está vibrando ali. De ansiedade, alguma coisa, de repente a mediunidade capta e simplesmente expressa. Outras vezes estava no sinal, de repente me dá um pânico do nada. E tipo, fala o que foi isso aqui, sem motivo algum. É porque capta. Mas se você não tem conhecimento, você entra na onda, você não quer, porque a sua mente começa a induzir. Você sente, por exemplo, um campo que está com ansiedade. Eu estou com ataque cardíaco, vou infartar, eu vou não sei o quê. E a mente, começa em cima. E aí a mente e a mediunidade se tornam uma arma fortíssima. Robson, deixa eu te perguntar uma coisa, que é com certeza uma pergunta dos reconectados. Muita gente deve estar se questionando agora. Então, tudo bem, vamos lá. Todo mundo é médium, ok. Mediunidade reprimida gera uma série de problemas, ok. Então, todo mundo tem que sair buscando centro espírita, terreiro de umbanda, enfim... para trabalhar isso? Se a pessoa sentir, sim. Mas o que eu instruo? Geralmente eu gosto que a pessoa tenha um autoconhecimento, mas não é aprender tudo, é botar no YouTube e sair estudando tudo, não. Porque tem doido por aí também, usando a mediunidade para ensinar o outro doido, né? É. E aí você endoida todo mundo junto. Então, procure um local sério, se você quiser se agregar em qualquer lugar. Evite pessoas que te dão medo. Porque aí vai reprimir mais ainda, porque de repente você tem uma conexão XYZ, como eu já vi pessoas com, Robson, eu senti um preto velho, mas lá não deixa eu trabalhar com preto velho. Está reprimindo a mediunidade reprimida. Exato. Entendeu? Então, tá errado, mas é porque lá é gente legal. Cara, mas olha tu. Já aconteceu de eu atender pessoas que eram dirigentes de casa, que usavam mediunidade para abusar das pessoas. E na hora que a pessoa chegar lá, no atendimento, se eu nem conhecer, e de repente, os dois mentores chegam aqui e falam, fale para ele agora isso aqui. E eu falei a história todinha que estava acontecendo na casa dele. E eu nunca nem tinha visto. O homem ficou branco. Como é que você chega, sabe falar um negócio desse? Eu disse, quem são o mentor X e Y? São os meus mentores direto. Como é que eu sabia disso? Eu nem conheço. Pois é. Pois eles estão falando que você está usando a sua mediunidade para abusar dos outros. O que você está passando agora? Estou com crise de pânico e ansiedade. Parabéns. Está sendo cobrado por sua mediunidade e espiritualidade. Tu está me entendendo? Então, a pessoa não tem conhecimento, ou se ela envaidece com isso, minha filha, é só ela que perde. Tá ali, eu estou com a entidade e tal, eu vou falar aqui que agora todo mundo tem que me doar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
cara, aqui dali vai ter um retorno tão poderoso em cima daquela pessoa e ela não tem noção, porque o ego não deixa, a vaidade não deixa, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Olha, uma coisa que eu coloquei para mim, eu só vou escutar alguém que esteja embasado de conhecimento, não é qualquer um, não. Porque uma pessoa chegar para mim e dizer, como já chegou para mim, e falar assim, Robson, você precisa parar de fazer esse trabalho que você faz. Já. O Espírito está me dizendo que você está sendo isso. Aí eu olho assim para trás, aquela ruma de pessoas que saiu, que se libertou, se curou e tal, e eu olho para a pessoa, tá bom. E levantou. E nunca mais volta ali. Porque eu vejo os frutos daqui e dali. Eu não vou escutar aqui e dali. E a pessoa totalmente disturpada, quando vai ver a vida totalmente de cabeça para baixo. Então, mediunidade é um negócio de disciplina. É estudo, é disciplina, higiene pessoal e espiritual. E é sempre, atualizando. Não tem como você parar. Eu estudei. E parou, não. Você não pode chegar aqui, você pode sair aqui fora e você vê um acidente e você, de repente, capta uma energia ruim. Pronto. Não, eu já estudei, que o conhecimento é isso, e você fica ruim e você não se trata. Tem gente que não tem essa higiene de espiritualidade e de mediunidade. Acha que é balela, não, eu não vou gastar com isso, eu não vou investir com isso. Mas investir tempo também, né? Porque demanda tempo. Não, eu não tenho tempo. Mas tem tempo para ir para um bar, tem tempo para fazer isso, fazer aquilo outro e as suas prioridades. Porque hoje, se você não tiver essa base emocional, base espiritual e mediúnica, você não fica em pé, não. Entendeu? Não fica. Você vai dizer, mas sei o quê. Se você não tem uma fé de fazer uma prece, de pedir, você não fica em pé. Você começa a ter crise de existência. De repente, não é mais fácil dizer, não acredito em Deus. Mas vamos lá, as pessoas que estão agora assistindo a gente, que estão em religiões mais conservadoras, que não querem, de repente, bater de frente com suas famílias ou com a religião da família, ou que não estão afim mesmo, gosto da minha igreja, eu gosto do meu pastor, eu gosto do meu padre, eu gosto do que eu estou fazendo, tá tudo certo. Mas eu estou sentindo todos os sintomas que o Robson disse. Como é que eu me cuido sem ter que sair da minha religião para procurar uma ajuda externa? Como é que eu posso me cuidar sozinho? Primeiro, você escolhe, quer ficar doente, continua do jeito que está. Não vai ter resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? É a verdade. Mas é importante. Um paliativo do Flex. A sua pergunta foi boa, porque eu sei que tem gente falando isso, de fato. 45 segundos tempo. Pode ser que não dá tempo, viu, Bernardo, fazer a pergunta Mas boa. Isso aí eu também me questionei. Porque, como eu disse, eu vim de uma religião de 16 anos, então... E aí, eu tenho isso tudo e eu vou fazer o quê? E aí, o que o pessoal vai falar? O que você quer? Só que eu tive que escolher. Então, não, mas eu não posso isso, daquilo... Meu amigo, se você não fizer, igual você está com dor de cabeça e não tomar seu remédio, você não vai passar sua dor de cabeça. Mas qual é o Dorflex? O que você indicaria para o pessoal que está em casa? Conhecimento, Robson, eu vejo o vulto em casa. Robson, realmente eu vou do 8 para 80 rapidamente, emocionalmente. Então, do nada eu me irrito, eu não me aguento. Eu tenho um problema de dormir. Então, tudo isso são características. O autoconhecimento é importantíssimo. Porque você tem que saber o que está acontecendo para não ter um medo. Para sair da vibração do medo. Então, se você tem conhecimento, não está dizendo que você está deixando a sua religião. Eu atendo pessoas evangélicas, atendo pessoas de religiões que são proibidas de cruzar a linha. Tudo isso eu atendo, porque eles furam essa barreira do dogma, porque eles pensam neles mesmos. Até porque, Robson, se está tudo ok com a sua religião, se está tudo ok com a sua vida, se o caminho que você está seguindo está ótimo, você não vai ter nenhum problema. Não tem sintoma, não tem tristeza. É como eu lhe disse, como tem os ostensivos, que são os que têm mais sintoma, esses aí precisam desse cuidado. Dica: nunca feche coroa de criança. Por que fechar a coroa de criança? Vou explicar. Porque aquelas pessoas, meninos que têm terror noturno, né, que é a mediunidade também, porque é a simbologia de uma mediunidade, que vê, que fala. Tem pessoas que ficam muito doentes, crianças que ficam muito doentes, mas porque não vê que é o ambiente da casa, que tem briga todo tempo. A criança é muito sensível, ela capta. Né? Aí tem gente que vai lá não sei aonde, o sacerdote, fechou. E saber... Fechar a coroa é cortar a mediunidade. Cortar a mediunidade. Fazendo isso, você fecha do bom e do ruim. Cortar a conexão com o divino. Conexão com o divino. O chakra desse de conexão com a tua essência divina se fecha. E aí, como é que fica? Aí vem as doenças, olha.
Já tive experiência de pessoas... Minha família é todo médium, tá? Sobrinhos, eu atendo já tem uma carrada que vai lá vendo as coisas, sonâmbulo, falando com todo mundo de noite. É comum para mim, eu chego lá em casa, já sei como é que é o negócio. Então, quando você faz esse movimento, você está abrindo a porta para aquela criança se tornar um esquizofrênico, sim, um depressivo, porque ela não tem a conexão com o divino dela. O que eu posso fazer? Ajustar aquilo. Aí um sacerdote que vai ajustar aquilo, tudo bem. Não fechar, lógico. Então é correto afirmar, Robson, que teoricamente seria possível que muitas pessoas que estão em hospitais mentais, clínicas mentais, não tem nada de louco? Exatamente. Tem gente que já nasce com a disfunção, mas tem gente que desenvolve a disfunção. E aí, por quê? Porque não cuidou, porque não tinha conhecimento. Tem gente que... Olha, uma coisa que eu escutei de um mentor. Pessoas que vivem com esquizofrenia são consciências de alta potência espiritual. Que o corpo não consegue ajustar com aquela vibração, e aí dá a disfunção. Mas se eu, com aquela disfunção, quando identificou, despertou, porque tem muita gente que desperta com trauma, que fica esquizofrênico, doido, como dizem, né? Se trata essa mediunidade, aquilo ali não acontece. Já chegou para mim pessoas que já estavam com esquizofrenia mesmo, de ficar andando, daquela situação que é mais grave. Vamos dizer aí nível 4, 5, que já não tinha mais jeito. Eu falo, não, aqui a gente pode fazer uma coisa paliativa para amenizar a agressividade, mas aqui não tem mais como. Mas esse hospital mental é como se fosse a escola de X-Men. Tudo médio ostensivo, que cada um com seu poder psíquico. Se você vê, são inteligentíssimos, autistas inteligentíssimos. Entendeu? Então, é coisa de se cuidar. Só que, por causa do dogma, acaba deixando isso... Não, jamais, não sei, impossível. E aí acaba dando essas consequências. Né? Muito bem, Robson. Muito bem, Robson. Muito obrigado por estar aqui. Abrilhantando aqui na estreia da 11ª temporada. Muito obrigado, Robson. Não, imagina. Obrigado a vocês pela oportunidade. E o conhecimento, né? Que o conhecimento eu acho que é o mais importante de todos, para que todo mundo tenha. Porque muitas pessoas não têm esse acesso, com esse programa dá para todo mundo, de saber coisas que ninguém sabe, né? O livro segredo, abordar temas o livro fechado, que todo mundo abre aqui, para todo mundo ter esse conhecimento, sem um julgamento, porque eu acho que quando a pessoa entende, conhece espiritualidade, mediunidade, aí ela... Ou pelo menos desperta para o assunto para poder procurar mais. É procurar o Robson nas redes sociais, procurar literatura de qualidade, ou coisas, vídeos que mas entendendo, como o Robson falou, que desenvolva com algum profissional que que você veja que tenha bons frutos, que tenha uma história ali que vai lhe ajudar em relação a isso, né? Exato, porque existe mentores falsos nessas horas. Muito. Tem muitos mentores que mediunidadezinha diz que é isso, como teve pessoas dizer que tinha mentor, que tipo tinha que se separar de todo mundo, tinha que isolar de todo mundo, de simplesmente você está errado, a única coisa sou eu que estou certo. E aí acaba a pessoa entrou na esquizofrenia. Então você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, né, sobre distúrbios mediúnicos, ou saber sobre mediunidade reprimida, vai sair aqui as redes sociais do Robson, procura lá, só tem 1 hora de programa, 50 minutos de programa, então a gente dá essa pincelada, a gente dá esse toque aí na sua telinha desse domingão, e aí você quer saber mais um pouco, procura o Robson, tá? Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Nos reconectamos. Sempre. Então, que tenhamos todos uma 11ª temporada abençoada, cheia de reconexões espirituais de conhecimento. Obrigado você por abrir mais uma vez as portas da sua casa para a Reconect, e até o próximo domingo. Eu sinto que eu estou recebendo o espírito da malhação. É o espírito fitness, é o personal. Agora você vai escolher se você vai ou não. Aí... Vou. Na idade reprimida. Foi incrível. Show.